Olá, querido irmão, querida irmã. Vamos conversar um pouco sobre a liturgia da palavra deste terceiro domingo da Páscoa. Um domingo que eu considero assim muito especial, com uma mensagem muito bonita. Mas neste dia, neste domingo, 1º de maio, é o início do mês de Nossa Senhora, é também o dia de São José, que por cair no domingo a memória, a festa é omitida. Mas quero fazer uma saudação assim muito especial a todos os trabalhadores e trabalhadoras, porque 1º de maio é o Dia dos Trabalhadores e sabemos da importância do trabalho. Lembramos das pessoas que trabalham, se esforçam para viver com dignidade, para dar dignidade à sua família, sustentar a família. E sabemos das dificuldades que passam os desempregados, aqueles que estão à procura de algum trabalho. Mas neste tempo de Páscoa nós vamos refletindo sobre a Igreja. Que belíssimas mensagens nós estamos vendo, os textos sagrados vão nos ajudando. Mensagens muito fortes para todos nós. Mas vale perguntar, quando falamos sobre Igreja, como nós falamos, como entendemos? Como uma instituição, algo que está do lado de fora, como nós, por exemplo, vemos um estabelecimento comercial, que ali nós vamos buscar alguma mercadoria, um estabelecimento financeiro, por exemplo, que vai prestar algum serviço a nós, ou como uma comunidade da qual nós fazemos parte. Nos sentimos filhos e membros da Igreja, isto é realmente bastante importante, porque nós somos membros da Igreja, nós somos filhos da Igreja, e uma Igreja que Deus cuida dela, que é obra divina, que já passou por tantas dificuldades, mas ela não esmoreceu. E aí já tem mais de 2000 anos que está ajudando o povo a peregrinar, ajudando a todos a peregrinar para os céus. Então, hoje a liturgia da palavra vai nos mostrar duas situações, fases da Igreja. Uma primeira histórica, aquela que é apresentada nos Atos dos Apóstolos. No tempo da Páscoa, a primeira leitura é sempre tirada dos Atos dos Apóstolos. E aí nós vamos ver aquela igreja peregrina, que tem os seus desafios, ali que os apóstolos vão dando vida para aquela igreja, ensinando, trazendo os ensinamentos e ajudando as pessoas a acolher o mistério de Cristo. Mas vamos ver também uma igreja triunfante, uma igreja celeste, em que João, no Apocalipse, tem aquela visão do reino celestial, em que o Cordeiro imolado é adorado. Uma igreja que na eternidade adora o Cordeiro imolado. E soma-se a esta adoração as vozes, fala de milhares e milhares de anjos, milhões. Imaginemos, por exemplo, 100 milhões de anjos louvando o Cordeiro imolado. Está imolado, mas vivo, porque ressuscitado. E somam todos os santos, mas não só, também os seres que vivem na terra, debaixo da terra, nas águas, nos ares. Todos louvam, adoram
o Cordeiro imolado. Tudo se transforma em adoração. E aqui já neste mundo, peregrinos que somos, nosso coração deve estar voltado ao Senhor. Como fazemos na missa, dizemos na missa, corações ao alto, nosso coração está em Deus. É um texto muito bonito que, para compreendê-lo melhor, está no capítulo 5º do Apocalipse. Para compreendê-lo melhor, quem tiver tempo, olhe o capítulo 4º do Apocalipse, ali vai compreender melhor este texto, porque ali vai apresentar as bases para esta mensagem que é lida hoje, neste domingo, nesse terceiro domingo da Páscoa, na segunda leitura. Muito bem, então, igreja. Uma vez nós temos conhecimento disto, que Jesus olhou para a multidão faminta, abatida, cansada, e ele disse: parece ovelhas sem pastor. Jesus teve pena, Jesus teve compaixão daquela multidão e disse que parecia ovelhas sem pastor. Certamente ali dentro do coração de Cristo, ele que era o pastor das ovelhas, já existia aquela compreensão, aquele desejo de constituir um pastor para aquelas ovelhas. Mas aí nós vamos também a esse momento que o Evangelho de hoje apresenta e que nós encontramos Cristo, os apóstolos encontraram Cristo na praia. Como se deu? Pedro disse: eu vou pescar. Era o que ele fazia antes, ele era pescador. E os outros disseram: nós também vamos. Voltaram a fazer o que fazia antes, da mesma forma que fazia antes. Trabalhar a noite inteira, e a noite é o momento propício para pescar, e não pegaram nada, nenhum peixe. Mas aí está alguém na praia e pergunta: moços, tem de alguma coisa para comer? Eles tinham trabalhado a noite inteira e não tinham conseguido nada. A noite representa não apenas a escuridão física, mas também a escuridão interior, as trevas interiores, que não permite avistar o Cristo ressuscitado, a luz do Cristo. Por isso, trabalhar sem a iluminação, evangelizar sem a iluminação do Cristo ressuscitado, vai ser sempre um trabalho improdutivo, uma ação pastoral que não leva em consideração a força de Jesus ressuscitado, vai ser uma ação pastoral ineficaz. Bem, então, Jesus que pergunta: moços, tem de alguma coisa para comer? Isto já é o início de um novo dia, já é quando começa a clarear. Eles apresentam o fracasso. Trabalhamos a noite inteira, não conseguimos nada. Mas Jesus aí dá uma ordem para eles. Jesus pede que lancem as redes à direita da barca e vão encontrar peixes. E aí tem esse gesto tão bonito da obediência. A igreja vive da obediência. Todos nós somos chamados a obedecer a Deus. Lançar a rede e pegaram bastante peixes. 153 grandes peixes. Isto representa as nações até então conhecidas naquela época. No chamado que Jesus fez a Pedro também neste mar, chamado Mar da Galileia, aqui no Evangelho com o nome de Tiberíades, é o mesmo mar. Jesus disse: serás doravante pescador de homens.
esta pesca abundante, 153 grandes peixes, representa então a ação apostólica que deve alcançar todas as pessoas. Todas as pessoas. O mandato missionário de Jesus é muito profundo, forte. Ide por todo o mundo, a todos pregai o Evangelho. Bem, quando eles chegam então na praia, encontram Jesus, né? Antes disto, eles não reconheciam Jesus, assim como talvez acontece conosco também, que nas orações às vezes não reconhecemos que estamos falando com o Cristo ressuscitado. Na celebração da Eucaristia, às vezes ficamos adormecidos, não percebendo que o Cristo está se manifestando diante de nós e por isso nosso coração não vai ao alto, não elevamos o nosso coração ao alto. E é quando reconhece o discípulo amado é o Senhor que então eles vão realizar esta pesca milagrosa. Esta pesca milagrosa, e aí chegam na praia e Jesus oferece a eles o peixe, eles encontram peixe e pão, ali tinha uma fogueira. Esta fogueira, amados irmãos e irmãs, vai remeter a uma outra fogueira, aquela do julgamento, em que Pedro ali estava. Era uma noite fria, estava aquecendo, e quando ele então é perguntado se era o discípulo de Jesus, ele tinha sinais de discípulo, mas ele negou por 3 vezes. E aí, diante desta fogueira, vai acontecer uma grande transformação na vida de Pedro e uma grande confirmação de uma responsabilidade que já lhe tinha sido dada quando nós olhamos, por exemplo, Mateus, no capítulo 16, versículos 17 a 19, o primado de Pedro. Tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Cristo começa a perguntar a Pedro: tu me amas? Tu me amas? Tu me amas mais do que este? Eu gosto de refletir nesta passagem em que Cristo questiona Pedro se ele o ama, o seu amor para com Pedro, para com os discípulos. Cristo tinha consciência que Pedro o tinha negado, que os apóstolos tinham afastado da cruz, daquele momento. Talvez que ele tinha necessidade que alguém estivesse por perto e eles tinham se afastado. Pedro tinha negado. E Cristo então não apresenta para eles: olha, vocês se afastaram. Não diz a Pedro: você me negou por 3 vezes. Mas Pedro pergunta: tu me amas? Tu me amas? É então que Pedro é constituído o pastor das ovelhas. Apacenta as minhas ovelhas. Pedro que vai amar as ovelhas através de Cristo. Que ama a Cristo, tu sabes tudo, tu sabes que te amo. Então é um pastor amoroso. Pedro que vai amar, não só vai ser pastor, não só das ovelhas, mas também dos que com ele vão estar, dos outros apóstolos, constituindo então este colégio apostólico. Então a noite foi de fracasso, mas a manhã foi de vitória, a manhã foi de conquista, a manhã foi luminosa, porque encontraram com Cristo ressuscitado. Talvez nós tenhamos também nossos momentos de fracassos na vida, mas vamos prosseguir, porque o Cristo ressuscitado vai iluminar nossa vida. E nós então fazemos parte da Igreja do Ressuscitado.
fazemos parte da igreja do ressuscitado. A igreja que tem um pastor, que foi dado por Jesus. Tu me amas? Então apacenta as minhas ovelhas, apacenta os meus cordeiros. O ressuscitado confirma esta missão de Pedro e confia nele por causa do amor. Pedro ama e por isso ele vai então conduzir as ovelhas. Muito bonita esta mensagem desta igreja que é peregrina neste mundo e que depois nós vamos ver os apóstolos sofrendo as dificuldades. A primeira leitura dos Atos dos Apóstolos falava de Pedro com os apóstolos que foram proibidos de anunciar o nome de Jesus, levados diante do Sinédrio, aquele mesmo que havia condenado Jesus, e Pedro vai dizer, é preciso obedecer a Deus antes que aos homens. É preciso obedecer a Deus. E aprende, então, ensina, ele não desanima, ele anuncia o querigma, que Cristo foi morto por eles, por aquele sinédrio, condenado, morto, mas que ele está vivo. E então, açoitados. É determinado que eles sejam açoitados, e os apóstolos saíram daquele conselho muito contentes por ter sido considerados dignos de injúrias por causa do nome de Jesus. Sofrer por causa do nome de Jesus. Às vezes isto acontece. Às vezes o sofrimento vem até dos que estão mais próximos. Não desanimar, sofrer por causa do nome de Jesus. A Igreja Divina é obra maravilhosa. Cristo continua sendo o pastor da igreja. Às vezes perguntamos mas quem é o pastor? É Cristo ou é Pedro? Os dois. Mas Pedro então recebe a missão de ser o pastor em nome do ressuscitado. E como Jesus conduzia as ovelhas? Jesus cuidava, Jesus trazia o ensinamento, trazia luz para a vida das ovelhas. Jesus alimentava as ovelhas, alimentava o povo, assim como ele alimentou com seu corpo e sangue, instituindo a Eucaristia, que celebramos a ceia do Senhor na quinta-feira santa, em que no cálice da bênção, o terceiro cálice, ele instituiu a Eucaristia. Então Pedro vai conduzir as ovelhas. Pedro vai alimentar com o pão, com a caridade, com a palavra, com os sacramentos, para que as ovelhas recebam o alimento e as ovelhas não vivam como ovelhas sem pastor. Mas também é anunciado a Pedro o seu martírio. Adere a Cristo, mas por causa da sua fidelidade vai passar pelo martírio. E São Jerônimo, que viveu dos anos 340, bem no início da igreja, anos 340 a 420, ele vai dar o testemunho de que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo e que Paulo também, no mesmo dia, foi decapitado. Por isso a igreja celebra juntos a festa de São Pedro e São Paulo no dia 29 de junho. Mas esta igreja tão bonita, que tem um pastor, esta igreja que passa pelas suas dificuldades, mas é chamada a ser uma igreja da adoração, do serviço, da caridade, de alimentar-se do ressuscitado, segue a Cristo. É o final do Evangelho, que Cristo diz a Pedro: segue-me. Hoje Cristo vem ressuscitado, vem se encontrar com cada um de nós e nos chamar
segue-me, segue-me. Vamos seguir o Cristo. E como Pedro, nós vamos dizer: a quem iremos, Senhor? Só tu tens palavras de vida eterna. Pedro já havia dito isto. Pedro confessou o seu amor. Tu sabes tudo, tu sabes que te amo. E ele segue este que tem vida eterna. Vamos, portanto, com muita fé, continuar seguindo o Cristo ressuscitado. E vamos nos unir na fé, no amor, na esperança de participar da Igreja Celeste, naquela grande adoração que João teve visão da adoração ao Cordeiro imolado e ressuscitado. Feliz, abençoado terceiro domingo da Páscoa a todos. Fiquem com a paz e na bênção de Deus. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.